Boa tarde, meus irmãos. Bondade do Pai sobre a vida de cada um de nós. Graça do Senhor no seu coração nesse momento. Quero convidá-lo para o estudo da Palavra de Deus, que o Senhor, na sua graça, venha falar aos nossos corações nesse momento. O título da nossa reflexão hoje é Princípios para um homem de Deus no milagre de Naamã. Princípios para o homem de Deus no milagre de Naamã. Nós vemos que Naamã foi curado e a maneira como Eliseu agiu em todo esse processo tem alguns princípios que falaram ao meu coração, espero que venha falar ao seu também. A narrativa está em 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativo uma menina, que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: Logo, em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: Acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim e saberá que é profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: Pensava eu que ele sairia ter comigo, posseía de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi indignado. Então se achegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: Meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: Lava-te e ficarás limpo. Então desceu, mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Voltou o homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Estou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Meus irmãos, a narrativa é um pouco longa, mas só para a gente entender do que se trata. Naamã, ele era um general sírio. A Síria estava vencendo Israel. Então Israel fez uma aliança com a Síria para que Israel pudesse ter paz. Naamã, leproso, ele fica sabendo que talvez em Israel houvesse cura. Fala com o rei da Síria. O rei da Síria manda ele, então, a Israel. Aí vai entrar, então, a atuação do homem de Deus. O rei de Israel, ele fica desesperado, achando que isso é um motivo para a guerra. Aí o Eliseu vai tomar algumas atitudes. E eu queria pensar nas atitudes de Eliseu, princípios para um homem de Deus. Princípios para você que é crente, princípios para você que é líder espiritual, princípios para você que, porventura, quer ser pastor. Observe bem. Em primeiro lugar, quando chega Naamã com a carta do rei da Síria,
todo o seu poderio militar diante do rei de Israel, o rei de Israel rasga suas vestes. O rei de Israel acha que ali é o fim, que ali é motivo para a guerra. Então, Eliseu vai entrar em atuação. Olha a primeira coisa que Eliseu faz, o primeiro princípio. Verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Meus irmãos, em primeiro lugar, o homem de Deus, ele assume responsabilidade. O homem de Deus, ele se expõe, ele põe o rosto para tomar o tapa. Meus irmãos, quem realmente quer ser um homem de Deus, quem realmente quer falar em nome do Senhor e quer fazer maravilhas pelo Senhor, ele não pode ficar na omissão, ele não pode ficar na zona de conforto. Ele realmente tem que se expor. Até o momento, ainda que a menina tivesse dito que em Israel houvesse profeta, quando Naamã vai, ele não vai ao profeta, ele vai ao rei. Eliseu, quando ouviu isso, Eliseu poderia ter a seguinte atitude: o rei da Síria é ímpio. Para que eu vou perder tempo com um homem ímpio? Naamã é ímpio. Para que eu vou perder tempo com um homem ímpio? E o próprio rei de Israel pratica impiedade. O próprio rei de Israel quer arrancar a minha cabeça. Para que eu vou me expor? Percebe que Eliseu poderia ter partido desse pressuposto? Poderia ter partido dessa posição? Meus irmãos, o que nós bem vemos hoje são pastores, homens de Deus, líderes, que eles querem sempre ficar na zona da neutralidade. Eu não mexo com ninguém, ninguém mexa comigo. Meus irmãos, será que é assim mesmo? Veja, Jesus Cristo, quando ele vai repreender a igreja de Laodiceia, ele fala assim: olha, tem um problema com você. O seu problema é que você não é nem quente e nem é frio. Você é morno. Você é inodoro, você não produz cheiro. Você é insípido, você não produz gosto. Você é transparente, você não produz cor. Meus irmãos, o homem de Deus tem que se expor. O homem de Deus tem que se levantar diante de todos e tem que botar a sua convicção, a sua posição e dizer que ele está ali para fazer alguma diferença. Em primeiro lugar, Eliseu me ensina isso. Ele assume responsabilidade. Ele manda dizer para o rei de Israel: manda trazer o homem até aqui, porque aqui tem profeta. Aqui tem homem de Deus. Aqui tem voz do Senhor para que as pessoas possam ouvir. O homem de Deus, ele tem que se expor. Ele tem que manifestar convicções. Ele tem que intervir na situação. Meus irmãos, nós não podemos ficar na zona de conforto. Nós não podemos ficar numa posição de omissão e neutralidade. Um exemplo, Elias, quando ele está na casa da viúva, o menino da viúva morre. E quando o menino da viúva morre e a viúva está desesperada, o texto fala que Eliseu tomou o menino da viúva e colocou nos seus braços e levou para o seu quarto. Percebe que Elias, ele assumiu responsabilidade pelo problema? Ele vai dizer para aquela mulher o seguinte: olha, a partir de agora, eu estou me comprometendo com a sua dor. Eu estou me comprometendo com o seu luto. Me dá o seu menino nos meus braços. Assumiu responsabilidade. A gente vê, por exemplo, Jesus, ele tendo essa postura diversas vezes. Quando um leproso disse: Senhor, se quiseres, podes curar-me? Jesus falou: quero ser limpo, e tocou no leproso. Qual a ideia de tocar aí? Um judeu, pela lei, se tocasse no leproso, ele ficaria cerimonialmente impuro. Jesus, ao tocar naquele leproso, ele ficaria impuro e ele não teria condições de ser o nosso Salvador, porque o nosso Salvador tinha que ser puro, sem nenhum defeito. Ele, ao tocar no leproso, ele está dizendo: olha, a partir de agora, o teu problema é meu problema. Ou eu te purifico, ou eu me torno impuro. Assumiu responsabilidade. A gente vê de novo quando é o filho da viúva de Naim, que sai o corpo do filho, o féretro, e Jesus toca no caixão, toca no corpo do rapaz. Um judeu não podia tocar no defunto, senão ficaria impuro. Olha Jesus assumindo responsabilidade, olha Jesus se comprometendo. Ou eu ressuscito esse rapaz,
ou eu me desqualifico enquanto cordeiro puro. Meus irmãos, nós não podemos ficar em zona de conforto, nós não podemos ficar em omissão. Eliseu me ensina isso. Ele manda dizer ao rei, não foi o rei que perguntou para ele, não. Ele que vai colocar o rosto para tomar o tapa. Manda o rapaz vir até mim, porque aqui tem profeta em Israel. Primeira lição é essa. Meus irmãos, para o bem ou para o mal, o homem de Deus tem que se expor. Nem sempre ele vai ser compreendido. Nem sempre as pessoas vão concordar com ele. Mas pelo menos as pessoas vão saber, olha, o homem de Deus tem essa convicção. O homem de Deus tem essa direção. O homem de Deus se coloca dessa maneira, gostemos ou não gostemos. Segundo princípio. Quando Naamã chega, diz no verso 9, veio, pois, Naamã com seus carros, os seus cavalos, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, a tua carne ficará restaurada e ficarás limpo. Naamã chega com o seu título, general. Naamã chega com os seus feitos, grandes vitórias militares. Naamã chega com muito ouro, cerca de 68 quilos de ouro, muita prata, cerca de 340 quilos de prata. Naamã chega com as 10 vestes festivais. E Naamã chega com uma carta assinada pelo rei da Síria, o homem do momento. Meus irmãos, Eliseu, ele de maneira nenhuma permitiu-se ficar intimidado e não agiu com bajulação. O rei de Israel ficou tão intimidado que rasgou as suas vestes. Eliseu mandou Naamã vir até ele. Eliseu não preparou banquete. Eliseu não preparou assim aquela recepção calorosa. Eliseu nem saiu de casa para receber aquele homem. Percebe? O homem de Deus, ele não pode se intimidar diante dos poderes do mundo. O homem de Deus não deve agir com bajulação, porque a pessoa que está vindo até ele tem grande poder aquisitivo, tem status. Meus irmãos, veja o que a Bíblia nos leva a pensar. Às vezes nós percebemos que os pastores, que os líderes espirituais, que os homens de Deus, ou eles ficam intimidados, ficam acovardados, ou eles começam a bajular, começam a negociar, porque tal pessoa tem tal poder, tem tal influência. Não, meus irmãos, veja, a palavra de Deus nos convida à humildade. A palavra de Deus nos convida a uma disposição de servir. E a palavra de Deus nos leva a ter um ego mortificado. Mas veja, com todos, independente do seu poder social, independente do seu poder aquisitivo, independente da sua influência. A nossa humildade deve ser tanto com o grande quanto com o pequeno. O nosso espírito servil deve ser tanto com o poderoso quanto com o fraco. Mas, meus irmãos, nós não podemos agir de forma subserviente. O pastor não pode fazer isso. Um líder espiritual não pode fazer isso. Um homem de Deus não pode fazer isso. Já foi dito por alguém que quando a pessoa muito se abaixa, ela acaba ficando exposta. Pensa bem nisso. Quem muito se abaixa, acaba ficando exposto. Se o homem de Deus aceitar negociar, se o pastor aceitar negociar, se o líder espiritual aceitar ficar assim negociando, saiba de uma coisa, as pessoas vão querer cada vez mais e mais. Dá um exemplo simples. Eu conheço situações onde a pessoa quis se casar, procurou o pastor, para o pastor fazer o casamento. Ora, eu particularmente, a minha convicção é essa. Eu só faço o casamento de 2 crentes que estejam em comunhão com o Senhor. Aí, às vezes, a pessoa chega dizendo assim, olha, a pessoa é crente, mas está afastada. E o pastor negocia. Aí, daqui a pouco, ele quer casar com uma pessoa que nem é crente. E o pastor negocia. Eu sei de situações onde o pastor ele tem que engolir o fato do descrente convidar um padre para fazer o casamento também. E eu não estou criticando o padre. Eu estou dizendo que é ecumenismo. É um casamento misto. Eu sei de uma situação onde
o pastor foi fazer o casamento e os padrinhos de um dos cônjuges eram 2 homens, 2 pessoas do mesmo sexo. Percebe a situação? Quer dizer, vai negociando, vai sempre querendo mais. Não, meus irmãos, nós não podemos nos intimidar. Nós não podemos nos acovardar. Nós precisamos ter posicionamentos firmes. E nesses posicionamentos firmes, seja com grande, seja com pequeno. Seja com poderoso, seja com fraco. Nós queremos, em primeiro lugar, agradar a Deus, falar em nome de Deus, e não agradar os homens e falar em nome dos homens. Indo além, o servo de Deus, pensa bem nisso, ele age por simplicidade e não por expectativas. O servo de Deus, ele age a partir da sua simplicidade e não das expectativas dos outros. Quando Eliseu manda dizer para Naamã, vai lá e se lava, Eliseu nem saiu da sua casa para receber Naamã, mandou um mensageiro. Olha a atitude de Naamã. Versículo 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo, pensava eu, a minha expectativa, o que eu queria, o que eu achava que deveria acontecer. Pensava eu que ele sairia a ter comigo, ele viria me receber. Pensava eu que ele iria ter comigo, que ele se colocaria em pé, que ele invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ora, eu pensei que ele fazia alguma coisa extraordinária, alguma coisa de impacto. Eu pensei que ele agiria com algum tipo de autopromoção. Eu imaginei que haveria algum tipo de ostentação. Eu imaginei que haveria algum tipo de estrelismo, de sensacionalismo. Eu pensei que teria algum tipo de show, alguma coisa impactante. Meus irmãos, talvez essa seja a primeira ou a segunda lição mais importante desse texto. A primeira ou a segunda, porque a última lição também vai ser muito importante. Pensa bem nisso. Como é que Naamã esperava que Eliseu fizesse? Que saísse, se colocasse em pé, invocasse o nome do Senhor seu Deus, movesse a mão sobre a lepra e ficasse curado. Percebe uma coisa de impacto? Uma coisa de ostentação? Um tipo de estrelismo? Onde Eliseu ficaria evidente, onde haveria uma autopromoção, onde haveria um tipo de show. Meus irmãos, percebe como é que essa colocação, esse princípio, precisa ser bem pensado em nossos dias? Veja bem, meus irmãos, tem pessoas que quando vão orar em público, até muda a voz, até muda o jeito de orar. Quando elas vão orar em público, parece que tem que ser uma coisa diferente, tem que ser uma coisa impactante. Tem pessoas que, às vezes, elas vão cantar e elas têm uma performance no seu jeito de cantar. É uma coisa assim performática, se existir essa palavra. É uma coisa assim para chamar a atenção, para mostrar algo de diferente, algo grande. Meus irmãos, tem pessoas que gostam de evidência, que gostam de exposição. Ainda que elas digam que não gostam, mas elas demonstram. Elas não agem com simplicidade. Elas não agem assim a partir daquela coisa, como é que a Bíblia fala? Simplicidade e pureza devidas a Cristo. Paremos para pensar nisso. Veja, o Senhor Jesus foi quem mais ensinou acerca disso. Boa parte dos seus milagres, ele curava a pessoa e ele dizia assim, ó, não conte para ninguém. Boa parte dos milagres dele, ele dizia isso. O único que ele mandou contar foi aquele endemoniado gadareno, que ele chega no endemoniado, o endemoniado quer segui-lo, ele fala, olha, vai lá e mostra para as pessoas o que Deus fez por você. Então, a única coisa que ele fez foi isso, olha, não é para falar do milagre, mas do testemunho. No entanto, a maior parte dos milagres de Cristo, ele dizia, não conte para ninguém. Jesus defendia simplicidade. Jesus defendia, assim, até uma postura bastante de anonimato. Ele não fazia questão de ficar em evidência. A Bíblia fala que ele não evocaria pelas praças a sua voz. Meus irmãos, esse exemplo de Jesus é para chamar a atenção.
Por exemplo, na ressurreição da filha de Jairo. Ele chega na casa de Jairo, está uma multidão chorando. Estavam até as carpideiras, umas profissionais pagas para chorar em enterro. Aí quando ele entra, que está a menina, ele manda todo mundo sair. No que todo mundo sai, ficam apenas Jairo, pai da menina, a esposa de Jairo, mãe da menina, Pedro, Tiago e João. Apenas esses. E é ali, com essas 5 pessoas, que Jesus Cristo realiza o milagre. Ele pediu para que todo mundo saísse. Percebe que Jesus, ele não fazia questão de estrelismo, de ostentação. Ele não fazia questão assim de ficar em evidência. Ele preferia a questão mais no anonimato. Pedro, em Atos capítulo 9, ele vai ressuscitar uma mulher chamada Dorcas. Pedro é chamado para ir até a casa de Dorcas, que estava tendo ali o velório. Quando ele chega lá, tinha uma multidão. Tinha uma multidão, as mulheres mostrando as roupas que Dorcas fez para elas. Aí Pedro pede que todos saiam. Atos 9, verso 36. Pedro pede que todos saiam. É 36 ou 38. No que todos saem, ele se ajoelha, ora e ressuscita Dorcas. Pedro também, igual a Jesus, ele não fez questão de ostentação. Ele não fez questão de ficar em evidência de estrelismo. Ele não se levantou como Naamã queria que Eliseu fizesse. Fez aquela oração bonita, audível, mudou a voz e tudo mais, para que Dorcas fosse ressurreta. Meus irmãos, talvez essa seja a primeira lição mais importante. É a primeira ou é a segunda? Nós defendemos muito o que Deus não aprecia. Jesus Cristo, ele vai além e ele chegou a condenar o exibicionismo religioso. Quando ele vai falar dos fariseus, quando vai falar de oração, ele fala: não façam como os fariseus. Os fariseus gostam de orar nas praças para que todo mundo veja as suas orações. Não seja como os fariseus, que gostam de ficar em evidência. Pelo contrário, ele fala: olha, você quando for orar, entra no secreto do teu quarto. Entra ali na sua particularidade. E só você e Deus abre seu coração. Tenha certeza que Deus que vem em secreto vai te ouvir e vai te recompensar. Ele fala da mesma forma acerca do jejum e acerca do dízimo. Ele fala que essas coisas todas têm que ser a partir da nossa discrição, da nossa particularidade. Meus irmãos, pensemos bem nisso. O servo de Deus, ele age por simplicidade e não por expectativas. Então, às vezes, parece que o servo de Deus, ele procura atender o seu público. A depender do público, ele tem uma postura. Num público ele age de uma maneira, no outro público ele age de outra maneira. Ora, parece que Eliseu, ele agia a partir da sua simplicidade. Meus irmãos, sejamos simples. Fujamos da ostentação. Fujamos desse evangelho show, desse culto onde o indivíduo fica em evidência. Quando você for orar, ore com simplicidade. Quando você for cantar, cante com simplicidade. Quando você for estar à frente de alguma coisa, se esforça para aparecer o mínimo possível. Tem gente que gosta do microfone. Tem gente que gosta de uma evidência. Meus irmãos, pensemos nisso. Sejamos econômicos com as palavras, cuidadosos para que realmente seja o Senhor em evidência e não o homem. Seguindo, algo mais para a gente aprender é que um servo de Deus, ele dá direções sem se preocupar em parecer agradável, em parecer simpático. Quando Eliseu fala para Naamã se lavar no Rio Jordão, olha o que Naamã diz no verso 12. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nesses rios e ficar limpo? E voltou-se e se foi com a sua indignação. Meus irmãos, a direção do servo de Deus não foi uma direção simpática, não foi uma direção agradável. Ele não fez algo para conquistar o coração de Naamã. Percebe que, às vezes, a gente quer ser simpático demais com as pessoas?
Existe uma expressão que se chama adoçar a pílula. A ideia é a seguinte: pílula é um remédio que às vezes é amargo. Agora, o remédio é necessário. E muitas vezes, para que nós ajudemos a pessoa com a sua cura, nós queremos adoçar o remédio. Nós queremos adoçar a pílula. E sabe qual é o problema de adoçar demais a pílula? É que ela começa a perder o seu efeito terapêutico. Ela deixa de ser um remédio e se torna apenas um placebo. Ela deixa de ser pílula e ela se torna uma bala placebo, que além de não produzir cura, ainda tira o apetite. Eliseu, ele nem sai. Ele só manda dizer para Naamã: vai e tome 7 banhos no Rio Jordão. Eliseu talvez estivesse dizendo para Naamã o seguinte: rapaz, lá na Síria você é general. Lá na Síria você é homem de vitórias. Você pode até imaginar que você é um cara de influência, que você tem ouro, que você tem prata. Mas é importante você entender que, acima de tudo, você é um leproso. Aqui, diante do homem de Deus, aqui diante de Deus, você é apenas um leproso. Você precisa baixar a tua bola. Você precisa descer do seu cavalo, tirar a sua armadura, deixar a sua lepra exposta para entrar no Rio Jordão. Isso praticando princípios. Princípio da humildade, princípio da fé e o princípio da perseverança. 7 vezes insistir nisso. Meus irmãos, percebem o que está por trás disso? Nós, às vezes, queremos adoçar a pílula. Nós não queremos levar a pessoa a entender que ela tem que ser humilde, ela tem que crucificar o eu, ela tem que se arrepender, ela tem que realmente entender que o maior necessitado, o maior interessado é ela. Meus irmãos, Deus uma vez, ele está lutando com Jacó. E aí Jacó fala assim: olha, eu não te solto se não me abençoares. E aí Deus fala: bom, você quer ser abençoado, né? Qual é o teu nome? Deus pergunta: qual é o teu nome? Por que é importante entendermos isso? Porque da última vez que alguém perguntou o nome de Jacó, Jacó estava diante do pai dele, e Jacó queria ser abençoado. Aí Jacó, ao invés de dizer que era Jacó, ele disse que era Esaú. Aí Deus, ele está usando esse momento de novo para levar Jacó à confissão. Qual é o teu nome? E ali Jacó, se realmente quisesse ser abençoado, ele tinha que admitir: eu sou Jacó. Jacó quer dizer enganador. Jacó quer dizer usurpador. Eu sou um enganador, eu sou um usurpador. A pessoa tem que abrir seu coração, a pessoa tem que se humilhar, a pessoa tem que confessar. Então, Eliseu está dizendo: olha, Naamã, lá no rio Farfar, lá você continua como general. Lá, como o rio é fundo, você mergulha totalmente, ninguém vê a sua lepra. Não, tem que ser no Jordão, porque no Jordão o rio vai dar no seu joelho. Todo mundo vai perceber a sua lepra. Você precisa se expor se você realmente quer o agir de Deus na sua vida. Meus irmãos, o caminho de Deus, o caminho do homem de Deus, não é um caminho simpático, não é um caminho agradável. O servo de Deus, ele não está preocupado em agradar a pessoa. Ele vai mostrar coisas que vão mexer com a nossa carne, que vão mexer com o nosso ego, que vão mexer com a nossa vontade. Caminhando para o final. O servo de Deus direciona de maneira clara, mas não adula. Ele direciona de maneira clara. Então ele fala: olha, é no Rio Jordão. E no Rio Jordão tem que ser 7 vezes. Direção clara. Mas ele não adulou. Ele não vai chegar em Naamã e vai ficar insistindo, argumentando, dando a entender que estava mais preocupado com a cura de Naamã do que o próprio Naamã. Percebe que a gente faz isso? A gente, às vezes, quer levar a pessoa a achar que nós estamos mais preocupados com a salvação dela do que ela. Às vezes, parece que a gente está mais preocupado com a restauração do casamento dela do que ela. Não. Eliseu, ele vai dar uma direção clara. É no Rio Jordão e é 7 vezes, mas ele não vai adular. Quando Naamã vai comparar Jordão com os rios da Síria, Eliseu não vai ficar argumentando assim, dizendo por que o Rio Jordão é melhor e assim tentando diminuir o valor do rio da Síria. Não.
Às vezes a gente quer ficar dizendo por que essa igreja é boa e aquela igreja não é boa. Não, gente, não. Direção de Deus. Olha, se você está entendendo que o Rio Jordão não é bom, você insiste o Rio da Síria, vai para o Rio da Síria. Não queremos que ninguém saia, mas nós não podemos ficar adulando. Qual o rio que é melhor para você? Qual está sendo o rio de Deus para a sua vida? Qual é o rio que produz cura? Meu irmão, em cima desse posicionamento, a pessoa tem que pensar o que ela quer para a sua vida. Eliseu dá uma direção clara, mas Eliseu não adula. Meu irmão, talvez essa é uma coisa que eu preciso aprender, porque eu fico tentando agradar todo mundo, eu fico tentando assim fazer todo mundo se sentir bem, e às vezes a gente não quer ofender A, a gente não quer ofender bem, ou ofender B. Ora, talvez assim diz o Senhor, a Bíblia está aberta e é assim que a Bíblia ensina. As nossas convicções são essas. Diante disso, você quer o rio Farfar? Você quer o rio da Síria? Ou você vai valorizar o rio Jordão? O rio da Síria realmente é aquele rio caudaloso, é aquele rio cheio de água, ali você mergulha, ali você até gosta. O rio Jordão, ele fica dependendo de enchentes. Tem época que o rio Jordão, ele transborda. Mas tem época que o rio Jordão, a água dá no joelho. É verdade. O rio Jordão não é esse rio de impacto como o Farfar, mas é o rio de Deus para a sua vida. Você quer esse rio ou não? O servo de Deus não pode ficar adulando. Meus irmãos, pensem numa coisa. Se um líder espiritual, se um pastor ficar tentando agradar todo mundo que chega, nunca vai ter uma identidade própria. Nunca vai ter uma maneira clara. Vai ser sempre aquela coisa inconstante. Princípios da palavra de Deus para um servo de Deus no milagre de Naamã. O próprio Jesus falou: quem quiser, vira após mim. Sem forçar, sem adular. Quem quiser. Por fim, meus irmãos, o último princípio, e eu tinha falado que talvez aquele ou esse seria o mais importante. Eu tinha falado que talvez o mais importante seria aquele de agir por simplicidade, ou esse último que eu vou passar agora. O servo de Deus não negocia a glória de Deus. Veja bem essa lição aqui. Naamã, depois que se vê curado, ele vem, no verso 15, todo alegre. E ele vem com toda a sua comitiva. Ele vem muito grato. E na sua gratidão, ele quer dar um presente a Eliseu. Olha o finalzinho. Agora, pois, te peço, aceites um presente de teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Por que Eliseu recusou o presente de Naamã? Veja bem, talvez essa ou aquela outra sejam as lições mais importantes dessa passagem. Por que Eliseu recusou? Entenda comigo. Se ele aceitasse o presente do general da Síria, ficaria parecendo que ainda que ele tivesse o que a Síria não tem, versículo 15, Naamã vem dizendo que agora ele sabe que não existe Deus em lugar nenhum, senão Israel. Então, o general ele vem dizendo, olha, em Israel tem uma coisa que a Síria não tem. Israel tem aquele que a Síria não tem. Israel tem um Deus verdadeiro. Então, Israel tem aquilo que é para ser o suficiente. O Deus verdadeiro, tem aquele. Aí agora ele oferece para Eliseu o que Israel não tinha: ouro, prata, vestes festivais. Se Eliseu aceitasse, pareceria que o profeta, apesar de ter o Deus verdadeiro, ainda ambicionava o que o sírio tinha: riquezas humanas. Meus irmãos, entendamos isso. Se nós temos o Deus verdadeiro, ele deve ser o suficiente para nós. A gente não precisa ficar desejando o que a Síria oferece. Deus é suficiente ou não é? O Senhor é suficiente ou não é? Eliseu está deixando claro, olha, eu tenho um Deus, eu não preciso do tesouro da Síria. Naamã insiste e Eliseu recusa. O mundo, representado aqui na Síria, deve desejar o que a igreja tem, ou a igreja deve desejar o que o mundo tem? Percebe o princípio? É o mundo, a Síria, que deve desejar o que o povo de Deus tem, ou é o povo de Deus que deve desejar o que a Síria, o que o mundo tem? Meus irmãos,
parece que a gente consegue responder isso de uma maneira fácil. Mas na prática, vamos pensar aqui, será que precisa de um intercâmbio? O povo de Deus pega um pouquinho do mundo e o mundo pega um pouquinho do povo de Deus? Ora, já que nós oferecemos a fé no Deus verdadeiro, então a gente vai desfrutar um pouco daquilo que o mundo oferece? Será que é isso, meus irmãos? Veja bem, eu estou dizendo isso pelo seguinte, porque nós vemos que a igreja cada vez mais tem procurado aquilo que o mundo oferece. A música do povo de Deus está igual à música do mundo. Meu irmão, sejamos sinceros. O povo de Deus está cultuando o Deus verdadeiro do jeito que o mundo cultua a sua vida vazia. Se o mundo faz de uma maneira, a igreja quer fazer igual. Ora, Eliseu não aceitou nada que viesse da Síria, porque Eliseu tinha um Deus verdadeiro. Ele não quis fazer um intercâmbio. Ele não quis passar a Eliseu, para passar a Naamã, que assim como Naamã desejava o que o povo de Israel tinha, o povo de Israel também desejava o que a Síria tinha. Não, não, o que o povo de Israel tem é suficiente, o Deus verdadeiro. Meus irmãos, nós precisamos mesmo cultuar a Deus, fazer os nossos cultos do jeito que o mundo vive a sua vida, cantando qualquer coisa, cantando de qualquer maneira, cantando como se fosse qualquer um. Nós realmente precisamos copiar os estilos do mundo, funk, rock, pagode, nós precisamos mesmo. Considere comigo, será que aqui não tem uma verdade da palavra de Deus? Meus irmãos, as roupas dos crentes. Os crentes estão vivendo do jeito que o mundo vive. Ora, será que nós realmente precisamos desejar o ouro da Síria, a prata da Síria, as vestes festivais da Síria? O linguajar do crente? Os valores do crente? Meus irmãos, aprendamos. Eu tinha dito que talvez essa ou aquela outra eram as lições principais. Agir com simplicidade, sem ostentação, sem exibicionismo, e também estar totalmente comprometido com Deus. Não dividir a glória do Senhor, não diminuir aquilo que Deus é para nós, desejando as coisas que são da Síria. Meus irmãos, Eliseu compartilha o milagre com Naamã, mas Eliseu não aceita a riqueza de Naamã. Nós compartilhamos as bênçãos de Deus com o mundo, mas nós não queremos os valores do mundo para nós. Diga amém no seu coração. A igreja compartilha as bênçãos espirituais com o mundo, mas a igreja não aceita que o mundo entre dentro dela. Diga amém no seu coração, assuma compromisso. Meus irmãos, pensemos bem nesse princípio. Nossos valores, nosso Deus é suficiente. E nisso daqui, olha esse outro princípio que está inteiramente associado. Nós paramos no verso 16. Mas quem conhece a narrativa, fica sabendo que o servo de Eliseu, que era Geazi, ele achou que Eliseu fez errado. Aí, sem Eliseu saber, Geazi vai atrás de Naamã e vai tomar um pouco do tesouro de Naamã, em nome de Eliseu, como se fosse Eliseu que estivesse mandando. Aí Naamã vai e dá dos tesouros para Eliseu, para Geazi. Quando Geazi volta, olha o que Eliseu fala para ele, verso 26 e 27. Porém, ele lhe disse, ele aí é Eliseu, porventura não fui contigo em espírito, quando aquele homem, Naamã, voltou do seu carro a encontrar-te? Então Eliseu está dizendo para Geazi, olha, você foi achando que eu não estava sabendo, mas Deus me revelou, e eu vi o que você estava fazendo. Verso 27, desculpem, seguindo aí no verso 26. Era isto ocasião para tomares prata, tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Rapaz, você realmente quis aquilo que representava os tesouros da Síria? Você realmente quis? Olha o verso 27. Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e à tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Guarda esse princípio no seu coração e veja se o Senhor confirma isso ou não. Quando nós aceitamos o que o mundo oferece, acabamos contaminados com a sua doença.
Geazi quis aquilo que representava os tesouros da Síria. Geazi quis os tesouros de Naamã. Naamã vem mostrando que esses tesouros não mudavam o fato dele ser leproso. Esses tesouros não resolviam o problema da sua lepra. Naamã precisava tão somente do Deus de Israel. O tesouro dele não ajudou em nada. Eliseu recusou totalmente esse tesouro. Então, a doença de Naamã, infelizmente, acabou contaminando Geazi, porque Geazi estava desejando aquilo que vinha de Naamã. Geazi estava desejando o tesouro da Síria. Meu irmão, quando a igreja de Jesus Cristo começa a desejar as coisas do mundo, a igreja de Cristo acaba adoecendo junto com o mundo. A doença do mundo torna a igreja enferma. E eu queria que você olhasse o panorama da igreja hoje e me diga, a igreja está enferma ou não está? A igreja adoeceu ou não adoeceu? A igreja hoje está sem testemunho? A igreja hoje está sem vigor? A igreja hoje está sem poder? A igreja precisa fazer exibicionismo para parecer que é alguma coisa? A igreja precisa desejar o que o mundo tem para conseguir se sentir feliz? Meu irmão, isso é enfermidade. É a lepra do mundo entrando na igreja. Assumamos posição, meus irmãos. Consideremos acerca disso. Nós temos o que o mundo não tem. Nós temos o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Nós temos Deus em Cristo Jesus. Façamos de Deus a nossa única e preciosa possessão. Quem tem Jesus Cristo não precisa de mais nada, não precisa de mais ninguém. Rejeitemos com todas as forças o tesouro da Síria. Meus irmãos, são princípios para um servo de Deus a partir do milagre de Naamã. Considere, teve algo de Deus para você nessa palavra? Teve algo de Deus para você como pastor, como líder espiritual, como crente em Jesus Cristo? Em nome do Senhor, que a palavra tenha um lugar especial na sua vida, a palavra tenha um lugar especial no seu coração, e que Ele nos abençoe. Um carinhoso abraço, até um próximo estudo.